Olha, minha gente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, mais de 7 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual, enquanto mais de 500 mil pessoas são completamente cegas. Com esse intuito, vamos entender quais são os direitos que esses cidadãos possuem. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo, em vídeo, né? O Beto Pereira, presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Bom dia, Beto. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Cleide, um ótimo dia a você, a todas as pessoas que nos acompanham pela rede Pai Eterno. É um prazer falar contigo, com todos que estão conosco aqui em casa. Eu sou Beto Pereira, presidente da NCB. Para as pessoas com alguma deficiência visual que nos acompanham, eu vou me descrever rapidamente. Sou um homem de pele morena clara, tenho 46 anos, sou calvo, tenho olhos verdes, estou usando uma camisa cor vinho. Atrás de mim está uma parede com fundo cinza e ao lado esquerdo, direito da tela, uma cortina de cor clara, Cleide. É isso aí. Como surgiu a organização dedicada aos cegos? Surgiu a partir de que necessidade? A ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi fundada por pessoas cegas e com baixa visão no ano de 2008 em João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, ela foi a fusão das entidades que havia anteriormente. Nós tínhamos duas entidades nacionais, né, de cegos, de defesa de direitos, a UBC, Federação Brasileira de Cegos, e também a União Brasileira de Cegos. E essas duas entidades se fundiram, tornando, né, surgindo a ONCB, essa entidade que atua em âmbito nacional e internacional na garantia e defesa de direitos das pessoas cegas e com baixa visão, como você bem colocou no começo, aproximadamente 7 milhões de brasileiros. E quais são as atividades exercidas por essa organização? Garantir que as pessoas com deficiência tenham respeitado o direito ao acesso à inclusão na educação, no lazer, na cultura, no trabalho, na saúde, na assistência social, que as pessoas sejam respeitadas enquanto seres humanos que têm uma característica diferente, né, específica, que é a deficiência visual, mas que são pessoas como outras qualquer, que sonham, que têm as suas habilidades profissionais, as suas habilidades pessoais e que têm principalmente a necessidade de ter o seu direito de cidadão, de cidadã respeitado, né? Respeitado pelo Estado brasileiro, respeitado pelas empresas, pelos organismos. Então é nisso que a gente atua. Para você ter uma ideia, a UNCB auxiliou na implementação aqui no Brasil, na recepção pela Constituição brasileira da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção da ONU, que em 2009 foi recepcionado pelo Congresso Nacional. Nós auxiliamos também na construção da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que aprimorou a convenção para o direito aqui nacional da pessoa com deficiência, o direito interno, né, as necessidades das pessoas com deficiência aqui do Brasil. E tanto a convenção, Cleide, como a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, falam algumas coisas bem importantes. A primeira, que a pessoa com deficiência deve ser protagonista da sua própria história, sempre que possível falar por si mesma. Que as crianças com deficiência devem ser ouvidas, escutadas, as famílias também. Que as pessoas com deficiência não podem, de forma alguma, ser vítima, né, serem vítimas de nenhum tipo de preconceito e de discriminação. E que caso houver esse preconceito, essa discriminação, isso é crime passível de multa, de sanções. Então, ela coloca tanto a convenção como a LBI, a pessoa com deficiência como um cidadão com garantias de direitos em sua plenitude. Ah, tá certo. Tem uma pessoa que mora no Vale do Jequitinhonha, tem várias pessoas numa cidadezinha dessa região, em Minas Gerais, que gostaria de ter acesso também a essa organização. Existem núcleos em cidades menores?
Muito importante sua pergunta. A UNCB, ela é composta por 96 entidades espalhadas por todo o Brasil. Então, em todas as regiões do Brasil, nós temos uma entidade que é filiada à nossa Organização Nacional de Cegos. É importante, então, que essa pessoa acesse o nosso site www.oncb.org.br e lá está a lista das entidades filiadas com as quais essas pessoas em suas regiões podem fazer contato. Porque a UNCB ela não presta serviço direto. O nosso trabalho é garantir e defesa de direitos. Agora, quando a pessoa precisa ser atendida por uma entidade para habilitação, para reabilitação, para fazer um curso de informática, por exemplo, aí ela procura uma das entidades filiadas nas regiões e as entidades fazem esse receptivo. Muito importante, Cleide, dizer também que um dos nossos grandes projetos, temos três, é a Rádio ONCB. É uma rádio também sem fins lucrativos, uma web rádio, que as pessoas podem acessar, baixar o aplicativo Rádio ONCB pelo celular, e lá, 24 horas por dia, nós temos informações sobre pessoas com todas as deficiências, nós falamos sobre os direitos dessas pessoas. A pessoa pode ouvir ao vivo ou os quadros também na seção podcast. Então, a Rádio NCB hoje é um veículo que a gente usa para comunicar. Assim como vocês, né, na Rede Pai Eterno, tem esse trabalho fantástico de comunicação, de orientação, nós também temos na Rádio NCB. Um outro programa é o Ágora Brasil, que nós desenvolvemos em parceria com a ONCE da Espanha. O Ágora Brasil trata da empregabilidade, da colocação da pessoa cega e com baixa visão no mercado de trabalho. Inclusive, na próxima semana, nós estaremos apresentando para toda a sociedade brasileira, o Ágora Brasil novamente, em uma feira internacional de tecnologia, de recursos para pessoas com deficiência visual, deficiência física, intelectual, mobilidade reduzida, que é a Reatec, em São Paulo. Ela vai ocorrer dia 1, 2, 3 e 4, na Expo Show, em São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes. E nós, da UNCB, estaremos lá mostrando, né, um pouco, falando sobre a empregabilidade da pessoa cega e com baixa visão. E, Cleide, para você ter uma ideia, jornalistas cegos, editores de vídeos cegos e com baixa visão, publicitários e radialistas montarão na nossa UNCB, nessa feira, na Reatec, um estúdio ao vivo de rádio e de TV, transmitindo toda a feira, fazendo entrevistas, informando a sociedade, mostrando que a inclusão e que a acessibilidade pode sim ser feita na prática. Ô Beto, qual que é a sua profissão? Eu sou jornalista, sou sociólogo, sou radialista. Vamos falar um pouquinho de você. Você disse aí uma coisa que me chamou a atenção, que a pessoa cega, ela não pode ser discriminada, por isso que tem essa associação, esse veículo. Achei legal demais essa história dessa rádio na web, onde as pessoas têm voz e podem fazer perguntas e tudo mais, e principalmente se sentirem inseridas. Achei isso fantástico. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, o lado da comoção. Principalmente quando é criança. Uma criança cega no meio de crianças normais, geralmente, olha eu falando aqui besteira, geralmente causa uma comoção em outras crianças. Essa criança que tem essa deficiência, ela pode, assim, se sentir um pouco diminuída por ser, vamos dizer, paparicada? Tem algum problema com isso? Esse é o lado inverso da coisa. Uhum. Tomando uma aguinha aqui. E eu também. Cleide, veja só. É lógico que quando a gente fala em inclusão e acessibilidade, a gente fala de inúmeras questões científicas, técnicas, de estudos, né, metodológicas. Mas nas relações humanas, sempre ocorrem os sentimentos, as emoções, né? E os equívocos, voluntários e muitas vezes, a maioria das vezes, involuntários. O que a gente sempre fala é que a criança com deficiência, o adulto, o jovem, nós pessoas cegas, eu sou uma pessoa cega, né? Acho que eu falei no começo, nós não somos nem heróis, nem coitadinhos. Nós somos pessoas como outras qualquer. Isso. Né? Nós temos habilidades, nós temos o lado luz e temos que cuidar, porque também podemos ter o lado sombra. Né? Então, mesmo. O que a gente fala é assim, em qualquer etapa da vida, o que a gente sempre recomenda, sempre orienta, é que a criança, o jovem, o adulto, o idoso, em qualquer faixa etária, e qualquer que seja a deficiência que essa pessoa tenha, né, possua,
É que ela não seja nem colocada num pedestal como super-herói e nem como coitadinho. Que essa relação seja uma relação de respeito, de confiança, entendendo que muitas vezes haverá erros, haverá equívocos, e que é uma relação que deve ser colocada, ser posta no cotidiano. Então, assim, o caso da criança, né? Claro, chama atenção, a gente, né, sente, a gente quer fazer o melhor, as outras crianças também, mas é preciso acolhê-las com muito carinho, com muito respeito e com dignidade, para que ela tenha, né, a convivência com outras crianças sem deficiência e que as outras crianças sem deficiência tenham também a convivência com aquela criança que tem, né, que não enxerga, que não anda, que não ouve. E assim essas crianças já começam a perceber desde cedo que no final das contas, né, podemos ter 1000 diferenças físicas, intelectuais, pessoais, religiosas, mas que nós temos uma coisa muito linda que nos une: o fato de sermos pessoas, de sermos todos seres humanos, que precisamos ser de respeito, que precisamos de carinho, que precisamos de atenção, que precisamos ser ouvidos e também que precisamos falar, né? Acho que assim a gente constrói desde cedo uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que respeite o próximo. Legal. Olha, nós estamos passando agora por o processo de pesquisa do IBGE. Aliás, eu quero até chamar a atenção aí de você, que ainda não foi recenseado. Atenda bem essas pessoas. Você não imagina o tanto que é importante esse censo, porque nós ficamos aí um tempo sem fazê-lo, mas ele é muito importante, principalmente com a questão social. E é isso que eu quero perguntar para o Beto. Essa questão dessa pesquisa do IBGE, de saber mais sobre as pessoas cegas, tudo isso vai ser classificado, vai ser melhor estudado. O que você espera para as novas políticas públicas para a situação de vocês? Bom, a UNCB ela tem atuado muito forte nessa questão da radiografia, né? Quem são as pessoas com deficiência? Onde estão? O que fazem? Como fazem? Do que precisa? Porque é assim que a gente constrói políticas públicas, tendo os números, os cenários, um recorte desse segmento. Então é importantíssimo que as pessoas apontem nessa pesquisa a questão da deficiência. Semana passada mesmo, eu sou conselheiro também nacional de saúde em Brasília, e nós apontávamos a necessidade de, nas notificações das pessoas agora, dos casos, né, dessa, entre aspas, varíola do macaco, fecha aspas, que houvesse uma notificação específica para a pessoa com deficiência, para que nós tenhamos também quantificadas quantas pessoas, como que se dá essa transmissão, coisa que não ocorreu nos casos, nas notificações da Covid-19. Então, e fomos acolhidos, fomos atendidos, nosso pedido da UNCB foi atendido pelo secretário nacional de saneamento básico. Então, saneamento e saúde. Então, para a gente é importantíssimo, sim, esse mapeamento, sim, esse retrato da sociedade brasileira. Sabe por quê, Cleide? Porque por mais que nós consigamos a inclusão e acessibilidade, independentemente da nossa, entre aspas, classe social, do nosso nível de estudo, enfim, da nossa formação, a gente se esbarra com barreiras ali na esquina, na padaria. Veja, às vezes eu vou na padaria tomar um café e gasto R$10, aí eu vou pagar a minha conta na padaria, no cartão de crédito. Aí eles me dão uma máquina de cartão de crédito que não tem teclado físico, que não fala para mim o que eu estou digitando, que eu não consigo colocar minha senha nessa máquina do cartão de crédito. E o que a gente precisa fazer? Saber quem são essas pessoas, saber as dificuldades e criar recursos para mudar essas barreiras, para tirar da frente essas barreiras. A UNCB, por exemplo, nesse caso das máquinas de cartão de crédito e débito, certificou a primeira máquina de cartão de crédito e débito acessível do mundo, aqui no Brasil, uma máquina de uma empresa chamada Perto, que ela tem teclado físico, ou seja, a pessoa cega, eu consigo saber onde estão as teclas para digitar os números, né, minha senha no teclado. Tem uma saída para um fone de ouvido, então eu coloco o fone de ouvido e escuto o valor que eu estou pagando, com toda a acessibilidade, com toda a tecnologia. Então é simples fazer, é simples tirarmos as barreiras da frente. Mas para isso, precisamos saber quem são, onde estão, como fazem, né, as pessoas com deficiência no seu cotidiano e promover propostas. É isso que a gente faz. Daí a importância dessa pesquisa, né, Beto? Sim, total. Eu acho também. Agora, para finalizar, o que deve ser feito para que os cegos sejam
mais inseridos na sociedade, já que a gente está falando aí de políticas públicas. O que você pontua aí para gente? Bom, recursos tecnológicos acessíveis, uma educação de qualidade que esteja preparada para receber pessoas, independentemente se são pessoas com deficiência ou não, pessoas com crianças com suas características específicas, né? Então é importantíssima, uma questão importantíssima, a educação de uma escola inclusiva, de uma escola que esteja preparada, tecnologias com desenho universal, com acessibilidade, com inclusão, sites acessíveis, aplicativos bancários acessíveis para que pessoas cegas com baixa visão possam usar sem dificuldade. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, para fazer uma transição bancária, porque alguns bancos não são acessíveis. Nós ficamos, às vezes, sem conseguir, pela internet, sem fazer uma transação bancária com o nosso dinheiro bloqueado, por conta de falta de acessibilidade em aplicativos desses bancos mais modernos. São modernos, mas muitas vezes não são acessíveis. Sim. Agora, Cleide, por mais que tenhamos tecnologias, nós precisamos de uma coisa que é fundamental, de pessoas. Pessoas preparadas, pessoas que não tenham pena. Não é de dó que nós estamos falando, mas sim pessoas que tenham respeito, que estejam preparadas para lidar com a diversidade humana no dia a dia e receber a pessoa com deficiência com acolhimento, com carinho, com cuidado e com muita naturalidade. É nesse sentido que a nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil atua. Mesmo porque eu acredito que tem que ter naturalidade, sim, porque vocês não veem com os olhos, mas veem com o coração, veem com a ponta dos dedos, veem com os ouvidos, veem com todos os outros sentidos. Eu, particularmente, eu não tenho dó, não, eu tenho respeito, porque vocês desenvolvem outras coisas muito além da gente. Com certeza, Cleide, é isso que a gente busca, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais esclarecida. E esse bate-papo que a gente tem aqui com você é fundamental, porque essas milhares, milhões de pessoas que nos acompanham começam, né, se não tem essa informação até agora, a entender um pouco mais, a compreender que nós somos pessoas como outras qualquer, e que a diferença que a gente tem, que é mais evidente, é o fato da gente não enxergar, muitas vezes da gente não andar, da gente não ouvir, mas que nós somos seres humanos que necessitamos, que queremos ter esse direito, e principalmente as pessoas das pequenas cidades. Muitas vezes, essas pessoas nem sabem que estão sendo discriminadas, nem sabem que são pessoas que precisam ter os seus direitos respeitados. A gente precisa fazer essa informação chegar, porque nas grandes cidades isso ocorre, mas nas pequenas cidades isso ocorre de forma ainda mais presente, ainda maior. E a gente precisa mudar isso, sabe, Cleide? Então, rapidinho, repita para mim sobre a rádio da web. Vamos lá, então. O aplicativo da Rádio NCB, as pessoas podem baixar gratuitamente na loja de aplicativo do celular. É só entrar e digitar. Rádio ONCB. Rádio ONCB. E aí ela vai ter acesso à programação ao vivo e também aos podcasts, acompanhar entrevistas ao vivo, bate-papos, informações e prestação de serviços e música, diversão um pouquinho também para a pessoa com deficiência. Esse é o caminho para você com deficiência. Beto, bênçãos do Pai Eterno para você. Minha cara, muito obrigado. Eu não faço isso, mas eu vou fazer. Deixa eu mandar um beijo para minha mãe e para meu pai que estão lá na sala. Eles acompanham a programação de vocês, assim, já estiveram aí com vocês. Olha só. E eu não faço isso em entrevista nenhuma, mas hoje eu vou abrir essa exceção e mandar um beijo para eles, porque são fãs de carteirinha de vocês. Ai, que ótimo. Eu fiquei lisonjeada por essa sua manifestação tão lúdica. Um abraço, fica com Deus. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau.